versículo de número 10. Enquanto você localiza o texto, eu quero externar minha gratidão a Deus por esta tão honrosa oportunidade de poder estar aqui por mais uma vez para juntos servirmos ao Senhor e na oportunidade de hoje na exposição de sua bendita e poderosa palavra. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rafael, que é um amigo que Jesus me deu. Ele, acredito que nós nos conhecemos lá em Santo Antônio do Descoberto. Um dia eu estava no supermercado e aí eu encontrei o pastor Rafael junto com outro colega nosso. E o pastor me fez o convite, eu preguei na igreja onde ele liderava um departamento, dirigia um trabalho. E desde aquela época o pastor Rafael nunca esqueceu de mim e eu também nunca esqueci dele. Apesar que depois que ele começou a pastorear aqui, eu só prego uma vez no ano. Então essa parte eu acho muito ruim, né? Tem dia que eu quase mando mensagem para ele dizendo assim, quando é que vai me levar? Mas aí o Espírito Santo vai lá e faz com que ele me convide, né? Eu fico feliz, admiro a determinação do pastor. Eu acredito que eu preguei aqui, eu sempre digo isso, né? Eu preguei aqui a primeira vez, acho que nós tínhamos uma meia dúzia de irmãos aqui. E Deus tem abençoado o pastor, tem abençoado a igreja. Eu fico extremamente feliz. E o tempo passa tão rápido que eu só vim descobrir que ele agora é da turma dos pais, aqui no púlpito. Ele falou assim, é que eu tô com um menino agora. Eu falei, uai, Aí ele mostrou a foto, uma coisa linda, que bênção de Deus. Então Deus está prosperando o pastor. Só falta escrever um livro. O pessoal diz assim, ó, quando você escreve um livro e tem um filho, você já pode morrer. Então eu já tenho 3 filhos e cada filho eu tenho um livro escrito. Então, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, né? Deus abençoe meu amigo e continue prosperando e te fortalecendo para conduzir essa obra nessa localidade. Eu sempre me alegro quando eu vejo ali seu tio. Ele está num papo. Meu sonho era ter um cabelo assim, igual dele. Rapaz, que cabelo arretado. Esses dias eu estava indo pregar. E aí quando eu peço Uber, aí eu vi a fotinha assim, eu digo, oh, glória a Jesus. Quem vai levar hoje na agenda é um Uber crente. Me levou lá na 26. Deus abençoe, meu irmão. Todos encontraram o texto? Versículo de número 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o giteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da cidade de Obed-edom, a cidade de Davi, com muita alegria. Amém, queridos. Podeis assentar. Muito obrigado. Eu quero falar nesta noite com vocês sobre o seguinte tema: o homem que hospedou Deus. Eu acredito que todos nós, pelo menos a grande maioria, gosta de receber visitas em sua casa. Sobretudo se a visita for boa. Porque tem gente que nós queremos receber, mas tem gente que nós queremos que passe longe da nossa casa. Existem visitas que são convenientes, mas também é verdade que existem visitas que são inconvenientes. Existem pessoas que vêm até a nossa casa que nós não queremos que vão embora.
Só que existem outras pessoas que vêm à nossa casa que a gente não vê a hora deles irem embora. O capítulo de número 6, conhecido por todos nós, conta dentro de uma situação um tanto quanto prejudicial. A princípio, porque Davi, ao assumir o reino de Israel, ele decide trazer para junto do seu reino a Arca da Aliança. Era um caixote de madeira, untado de ouro por dentro e por fora. Continha dentro as tábuas da lei, a vara de Arão e um pote de ouro com maná. Esse era o símbolo da presença de Deus para o povo de Israel. Dentro daquela arca, os itens ali presentes representavam, em primeiro lugar, o maná, a provisão de Deus. Segundo, a arca, a vara de Arão que floresceu no deserto, ensinava para o povo que a escolha de Deus é soberana. Em terceiro lugar, as tábuas da lei representavam o pacto de Deus com Israel, seus princípios, suas ordenanças, suas leis. Era a luz daquelas leis que o povo deveria se comportar diante do Deus que os escolheu e que proveu para eles uma terra que eles iriam habitar. Então, a partir disso, ter a Arca da Aliança fazia parte do culto de Israel. Ao olharem para a Arca da Aliança, eles diziam: o Deus provedor está no nosso meio. O Deus que escolhe soberanamente está entre nós. O Deus que ordena e que dá regras e leis e normas nos acompanha. A arca passou também a fazer parte dos utensílios do tabernáculo, juntamente com o altar do incenso, a pia de bronze, os pães ou a mesa dos pães da proposição, eram itens, o candeeiro, estavam todos estes itens dentro do tabernáculo aonde Deus se manifestava. No capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel, em um contexto de guerra, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, perderam a presença de Deus quando, por pura irresponsabilidade, acharam que a Arca da Aliança era um amuleto de sorte e decidiram levar a Arca da Aliança para o campo de batalha. Existem pessoas que são exatamente assim. Só procuram a presença de Deus quando precisa. Só procuram a presença de Deus quando já não aguenta mais, quando já não tem outro meio, quando já não tem saída. E muitas pessoas erram em pensarem que a presença de Deus é um amuleto de sorte. A Escritura diz que os filhos de Eli tombaram na batalha, isto é, morreram. Israel perdeu 30.000 soldados. E naquele dia a Arca da Aliança foi usurpada. Os inimigos levaram o utensílio mais sagrado do povo de Deus. Desde aquele dia até o capítulo 6, que nós ora acabamos de ler, a Arca da Aliança está peregrinando em terra estranha por mais de 20 longos anos. Davi, então, assume o reinado de Israel, sucedendo Saul, que também reinou em Israel, mas que não teve nenhuma preocupação em buscar a Arca da Aliança. Porque tem gente que é assim. Existem pessoas, não se engane, tem gente que diz: eu vou ser bem sucedido se eu tiver a presença de Deus. Existem pessoas também que são bem sucedidas e que não têm nada de Deus, e que não têm a presença de Deus. Saul teve sucesso no seu reino. O reino de Saul prosperou, mas prosperou sem a presença de Deus. Saul começou bem, foi bem e terminou mal. Porque sabemos que o fim de todos aqueles que não têm a presença de Deus é um fim não muito bom, não muito agradável. Só que Davi entende que esse item
é importante para que o seu reino seja bem sucedido. E sobretudo o nome do Deus que chamou Davi do meio das malhadas, do campo, do meio do pastoreio, um serviço de escravo, um serviço indigno que nem um filhinho de papai naqueles dias queria fazer. Lá nos pastos, entre as ovelhas malhadas, a pior espécie de ovelha que alguém poderia criar. Davi foi chamado para ser rei de Israel. E ele vai buscar a arca da aliança, a presença de Deus. Só que algo muito interessante acontece. Davi prepara um carro novo de bois, põe a arca em cima, se precipitou, agiu de forma inadequada. Às vezes nós também somos assim, na ansiedade de fazermos algo para Deus, às vezes fazemos com irresponsabilidade. Terça-feira eu disse para uma turma de irmãos que até os nossos mais sublimes atos são banhados de pecado. Nós amamos e o nosso amor é pecaminoso. Nós falamos bem de uma pessoa, mas o nosso coração tomado pelo pecado destrói uma pessoa. Nós temos a capacidade, queridos irmãos, de transitar entre aquilo que é bom e aquilo que é mal com muita facilidade. Às vezes existem pessoas que no afã de fazer alguma coisa boa, acabam excedendo e pecando. Foi isso que Davi fez. Deus não havia orientado que carregassem a arca sobre um carro de bois. Era nos ombros dos levitas, e Davi se precipitou. E a Escritura diz que quando os bois vêm trazendo a arca da aliança, os bois tropeçaram. A arca fez como que se fosse cair da carroça. E usar, estende as mãos e toca na arca da aliança. E a Escritura diz que ele foi fulminado. Deus matou um homem. Pela irresponsabilidade de Davi, um homem morreu. O pânico toma conta da situação. Todos ficam aterrorizados. Ninguém quer se aproximar da arca da aliança, porque o juízo de Deus, de forma iminente, ceifou a vida de um homem. Deus não tolera quebra de princípios. Eu posso tolerar. O pastor pode tolerar. O esposo, a esposa pode tolerar. O pai pode tolerar a quebra de princípio dos filhos. Os filhos podem tolerar a quebra de princípio dos pais. Só que Deus não tolera quebra de princípios. Deus abomina todas as pessoas que tentam alterar o modelo que Ele estabeleceu para mexer com aquilo que é sagrado. E poderíamos falar muitas coisas sobre isso, mas não é sobre isso que eu quero falar. Diante disso, o texto diz que Davi ficou aterrorizado, triste, e decidiu não mais levar a arca da aliança. Era uma providência de Deus, para que no decorrer dessa história, um homem abrisse as portas de sua casa, para que Deus ali se hospedasse. A Escritura diz que Obed-edom, o giteu, por muitos anos eu ouvi pessoas dizerem que Obed-edom era um gentio, mas isso não é verdade. Ele não era gentio. Ele era um habitante da terra de Gate, terra que pertencia aos levitas. Portanto, Obed-edom era descendente de Levi. Ele era um levita. O livro das crônicas diz que no fim da história, depois que Davi pega a arca da aliança e leva para Israel, Obed-edom se torna porteiro do templo. Só podia ser porteiro do templo alguém que era descendente da tribo de Levi. Ninguém colocava um gentio para exercer um serviço sagrado ao Senhor. Então esse homem mora na terra de Gate, mas ele é um judeu, ele é um levita. Ele é descendente da tribo de Levi. Isso significa dizer que quando Davi consultou aquela região
para saber aonde podia deixar a arca da aliança, porque Deus estava irado e ele não podia conduzir com irresponsabilidade aquele item tão santo e tão sagrado. É nessa conjuntura que este homem vai hospedar Deus em sua casa. Vale ressaltar, queridos irmãos, que alguns homens na Bíblia abriram as portas de sua casa para hospedarem Deus. O primeiro deles foi Abraão. Gênesis capítulo 18, verso 1 ao 8. A Escritura diz que Abraão hospedou Deus em sua casa. 3 seres descem para a casa de Abraão. Dentre eles um é o próprio Deus em forma de teofania. Deus se apresenta e ele come pão com Abraão. Ele senta na mesa de Abraão. Abraão prepara banquete para Deus. No capítulo 18, ele hospeda Deus em sua casa. Dentro disso, a Escritura diz que o Senhor renova as promessas de Abraão, falando de sua descendência múltipla, falando de sua descendência numerosa, grandiosa sobre a face da terra, porque é exatamente isso. Quando nós abrimos as portas de nossa casa para Deus, Deus é poderoso para renovar todas as promessas que um dia Ele fez para nós. Eu acredito que todos nós somos portadores de promessas. Só que vale ressaltar, às vezes as promessas demoram. Às vezes foge da nossa alçada. Às vezes foge da nossa condição financeira. Mas eu tenho um conselho de Deus para você. Abra as portas de sua casa para Deus, porque Ele é poderoso para renovar estas promessas. E no tempo certo Ele as fará cumprir. No capítulo 19, a Escritura diz que os 2 seres que acompanharam Deus até a casa de Abraão descem para as regiões de Sodoma e Gomorra e são hospedados por Ló, sobrinho de Abraão. Se o tio hospeda Deus, o sobrinho hospeda também. E ele recebeu seres angelicais que representavam a mensagem, a palavra de Deus para aquela região. O apóstolo Pedro diz que estes anjos foram enviados para salvar o justo Ló de Sodoma e Gomorra, porque Deus derramaria do seu juízo e destruiria aquelas cidades. Mas Ló hospedou Deus em sua casa. Qual o princípio? Quando hospedamos Deus em nossa casa, nós somos livres do juízo. Se Ló tivesse fechado as portas de sua casa para não receberem os seres angelicais, ele teria sido queimado juntamente com todos os habitantes de Sodoma e Gomorra. Mas como Ló abriu as portas de sua casa, o anjo do Senhor livrou Ló e livrou a sua família. Eu vim aqui nesta noite dizer para você: abra as portas de sua casa para Deus e você será livre do juízo que há de vir. Em terceiro lugar, nós temos Obed-Edom. Abraão hospedou, Ló hospedou, agora é Obed-Edom que vai hospedar. É bem verdade que outras casas hospedaram Deus. A casa de Abinadab, por exemplo, foi uma delas. Mas Deus foi tão mal recebido na casa de Abinadab que sabe o que foi que aconteceu lá? Nada. Na casa de Obed-Edom, a arca da aliança fica 3 meses. Na casa de Abinadab fica 20 anos. Porque não é simplesmente dizer, como dizia Regis Denese: entra em minha casa, entra na minha vida, mexe a minha estrutura, faz alguma coisa. Não é simplesmente isso. Porque tem muita gente abrindo as portas de sua casa para Deus. Na verdade, o que importa é como você recebe Deus. Porque tem gente que quer receber Deus. Sabe, queridos, eu viajo pregando por aí. E às vezes eu tenho que ficar hospedado na casa dos outros. Não gosto.
Porque quando a gente se hospeda na casa de alguém, a gente quebra a rotina. O horário dos outros acordarem, tomar café, almoçar, tudo muda por conta da nossa presença. Então eu não gosto. Prefiro ficar num hotel, por mais simples que seja. Mas às vezes não tem hotel, pastor. Às vezes eu vou pregar em cidades que ninguém quer pregar. Aí o irmão diz assim, ô irmão Gabriel, não tem hotel aqui não. E como o irmão ficar lá em casa, esses dias eu fiquei na casa de um pastor que não tinha nem reboco na parede. E ele com muita vergonha de me receber, eu digo, irmão, fica tranquilo, porque pelo menos tem telha. Eu fui morar numa casa com minha tia que só tinha as paredes, e a gente colocava coisas em cima da casa para não molhar quando chovia. Então, irmão, pode ficar tranquilo. Só que nós precisamos entender que às vezes somos hospedados em lugares luxuosos. Só que pela cara de quem nos recebe, sabemos que não estamos sendo bem-vindos. Existem pessoas que nos hospedam e simplesmente nos suportam. Existem outras pessoas que quando nos hospedam, oferecem tudo que tem, até o que não tem, para ver você bem, para te dar uma recepção de qualidade. Abinadab foi o tipo de gente que recebeu Deus como qualquer outra coisa. Por isso nada aconteceu. Obed-edom recebeu Deus em sua casa sabendo quem ele é. Tinha lugar de honra na casa de Obed-edom para hospedar Deus. Tinha lugar reservado para Deus. Sempre teve na casa de Obed-edom um lugar exaltado para colocar aquele que é exaltado, para colocar aquele que é grande, aquele que é poderoso. Obed-edom não recebeu Deus de qualquer maneira. E esse é o segredo.